Olá, viva, seja bem-vindo a mais uma edição informativa local e regional aqui na antena da Rádio Lafões, edição para esta sexta-feira, 19 de agosto de 2022. Um homem de 59 anos de idade foi detido pela presumível autoria de um incêndio florestal que deflagrou no passado dia 13 no concelho de Lamego, anunciou ontem a Polícia Judiciária. O incêndio colocou em perigo uma densa mancha florestal, habitações, um parque eólico e ainda a infraestrutura da A24 e o respectivo tráfego de valor consideravelmente elevado, que apenas não foram consumidas devido à rápida detecção e intervenção de várias corporações de bombeiros e de 2 meios aéreos, explica a Polícia Judiciária no seu comunicado. Segundo esta força de investigação criminal, o incêndio teve início pelas 11 horas do passado dia 13 e consumiu a área de mancha florestal constituída maioritariamente por mato. A detenção esteve a cargo do Departamento de Investigação Criminal de Vila Real, da Polícia Judiciária, com a colaboração de militares da GNR do posto territorial de Lamego. O detido vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para a aplicação de medidas de coação. 6 pessoas foram detidas na última quarta-feira no Porto por suspeita de tráfico de droga, tendo ainda sido apreendidas 330 doses individuais de heroína, cocaína e haxixe, revelou ontem em comunicado a Polícia de Segurança Pública. Os primeiros 3 detidos, 2 homens e uma mulher de 32, 51 e 48 anos, aposentados e desempregados respectivamente e residentes em Viseu, foram apanhados às 11 horas da manhã na rua Costa Júnior, na posse de 57 doses de heroína, 95 de cocaína e 6 de haxixe. O presidente da Câmara de Viseu, Fernando Ruas, disse ontem que espera rapidamente poder aproveitar as águas residuais tratadas para regar as rotundas e os espaços verdes que estão a secar. Quero rapidamente que as rotundas às quais a água foi desligada, e bem, comecem a ser regadas com águas residuais da nossa estação de tratamento Viseu Sul, transportadas por caminhões cisterna, explicou Fernando Ruas durante a reunião pública do Executivo Camarário. Nesse sentido, exortou os serviços municipais a verem os aspectos legais, fazendo votos de que não sejam criados obstáculos internos a esse aproveitamento das águas residuais. Temos água tratada que sai em melhores condições do que a água que está no rio, frisou o autarca, considerando que com um bocadinho de imaginação será possível regar as rotundas e espaços verdes que estão a ficar amarelos por falta de água. Fernando Ruas contou que 2 grandes empresas de um concelho vizinho já pediram para também usar essas águas na sua elaboração, o que poderá vir a acontecer desde que sejam sobras das que são precisas para os jardins de Viseu. Não vale a pena andar a marcar passo nesta situação, porque a onda de calor vem aí e já estamos atrasados, realçou. No final da reunião, Fernando Ruas referiu aos jornalistas que se trata de água em quantidade muito significativa e que tem sido desperdiçada. Se no meu próprio concelho preciso de água para regar, deixo-a ir para o rio, porque não utilizá-la? Questionou. O autarca avançou que o município tem alguns meios, mas que se vai candidatar à aquisição de caminhões cisterna no âmbito do Fundo Ambiental e não descarta a hipótese de recorrer à iniciativa privada. No que respeita ao abastecimento à população, Fernando Ruas garantiu que a barragem de Fagilde, neste momento, tem água para mais 3 meses.
Entretanto, o financiamento para a realização de estudo de alternativas à barragem de Fagilde subiu para 150 mil euros no âmbito de uma adenda ao protocolo de colaboração técnica e financeira celebrado entre o município e a Agência Portuguesa do Ambiente. O protocolo com a APA visa a realização por parte desta de um estudo de alternativas à barragem de Fagilde, atendendo à necessidade de aumentar a capacidade de armazenamento de água para abastecimento urbano de Viseu e de concelhos vizinhos. Um novo espaço verde com mais de 2 hectares vai ficar disponível para fruição pública no centro de Viseu, no âmbito de negociações com privados, anunciou ontem o autarca viziense Fernando Ruas. À reunião pública do Executivo Camarário realizada ontem, foi levado um contrato de planeamento que tem como objetivo a requalificação da parte superior da Quinta do Cerrado e a sua sujeição a procedimento de discussão pública durante 15 dias. Fernando Ruas congratulou-se por, após uma negociação extremamente bem conduzida, que durou mais de meio ano, o espaço verde da Quinta do Cerrado ficar em breve disponível para a comunidade. Era algo que nós tínhamos de fazer para ter cada vez mais a afirmação de cidade verde, frisou o autarca, lembrando que a poucas centenas de metros se encontra o Parque Aquilino Ribeiro. Segundo Fernando Ruas, a casa principal da Quinta do Cerrado será requalificada e futuramente colocada ao serviço da Câmara. O autarca explicou que está prevista a requalificação da casa pelos promotores, que depois será disponibilizada para a Câmara propiciar melhores condições à cultura e para apoio às atividades que depois se mostrarem importantes desenvolver naquele espaço verde. As negociações foram feitas com promotores de um projeto de uma unidade de cuidados continuados, proposto à Câmara para outra área daquele terreno, mas são processos que correm autonomamente, esclareceu. É património privado, tivemos que ter esse tipo de cuidado e de negociação. O que se propõe agora é que esteja em debate público 15 dias seguidos. Temos que cumprir esta norma, explicou. Fernando Ruas avançou que pretende disponibilizar o novo espaço verde rapidamente, até porque a sua principal preocupação não é fazer muitas modificações, uma vez que tem beleza natural quanto basta. O que é preciso é que ele passe a ser disponibilizado. Precisamos de mais um pulmão na cidade. E assim ficamos com uma cobertura de espaços verdes que nos agrada de sobremaneira, frisou. O espaço será cedido à autarquia por um período de 30 anos, renovável por mais 5. Os 6 municípios abrangidos pelo Parque Natural da Serra da Estrela exigiram ontem que seja decretado o estado de calamidade devido ao incêndio que atinge a região e apoios imediatos para colmatar prejuízos de centenas de milhões de euros. Defendemos decretar com efeitos imediatos o estado de calamidade para toda a área do Parque Natural da Serra da Estrela e a elaboração de um plano de revitalização neste nosso parque, explicou o presidente da Câmara Municipal da Guarda, Sérgio Costa, após uma reunião conjunta com autarcas da Covilhã, Celurico da Beira, Gouveia, Ceia e Manteigas. A Serra da Estrela está a ser afetada por um incêndio que deflagrou no dia 6 de agosto em Garrocho, no concelho da Covilhã, no distrito de Castelo Branco, e foi dado como dominado no sábado, dia 13, mas sofreu uma reativação na segunda-feira. Foi considerado novamente dominado na quarta-feira à noite. As chamas estenderam-se ao distrito da Guarda, nos municípios de Manteigas, Gouveia, Guarda e Celurico da Beira e atingiram ainda o concelho de Belmonte, no distrito de Castelo Branco. Sérgio Costa, que falava aos jornalistas em nome dos 6 municípios abrangidos pelo Parque Natural da Serra da Estrela, após uma reunião conjunta nos espaços do concelho de Manteigas, disse que aquele plano de revitalização terá de ser ao nível do reordenamento florestal, da paisagem, ao nível hídrico e também ao nível turístico. Nós defendemos algumas medidas. Decretar com efeitos imediatos o estado de calamidade para toda a área do Parque Natural da Serra da Estrela
Elaboração de um plano de revitalização deste nosso parque, nomeadamente ao nível do seu reordenamento florestal, ao nível da sua paisagem, ao nível hídrico e turístico. O tratamento prioritário das bacias hidrográficas do Zezer e do Mondego, evitando que toda a bacia do Val do Tejo e do Baixo Mondego, de onde se extrai muita água para abastecimento a milhões de pessoas, sejam afetadas pela contaminação da água em virtude da erosão e da contaminação dos solos e das linhas de água. A aprovação de medidas de curto prazo para a estabilização de emergência dos solos e das encostas afetadas pelo incêndio, a recuperação das infraestruturas viárias e outras, designadamente telecomunicações e abastecimento de água, naturalmente, e o apoio urgente, imediato, ao setor agrícola, pecuário e à exploração florestal. Mas relativamente aos números, nós estamos todos certos que nós estamos a falar, se contabilizarmos toda a área ardida, toda a floresta que foi destruída em todo este nosso parque natural, as habitações que arderam, as explorações animais, a alimentação para os animais, seja o pasto, seja os armazéns agrícolas, a alimentação que estava armazenada, nós estamos certamente a falar em centenas de milhões de euros de prejuízo. Veja só, as escorrências de todas estas encostas vão para as linhas de água. Sabem o que é que vão provocar? O abastecimento de água. Não é só às nossas populações, é aos grandes centros do país, aqueles que são abastecidos através de Castelo de Bode e através da Aguieira, mais para a região centro. Tudo isso pode estar em causa. Podem imaginar o prejuízo todo que isto pode acarretar, de uma forma indireta. Começou num qualquer outro local muito recôndito. É bom que isso se investigue, mas é bom que se investigue também se foram reacendimentos, se não foram reacendimentos, e que se faça uma vigilância muito ativa de todas as autoridades. Seja ao nível de qualquer reacendimento, vigia muito isso, os tais pontos quentes, que sejam imediatamente extintos quando necessário, mas naturalmente também aqueles outros pontos que não são quentes, são frios, mas que alguém acha por bem torná-los quentes à custa do fogo. Sérgio Costa, o presidente da Câmara Municipal da Guarda, a referir que os municípios do Parque Nacional da Serra da Estrela defendem a declaração de estado de calamidade para aquela zona do território. A finalizar, o desporto, o defesa central brasileiro Artur Chaves, de 21 anos, que representava o Avaí, é reforço do Académico de Viseu para a presente temporada, anunciou ontem a SAD do clube da 2ª Liga Portuguesa de Futebol. O jogador chega do Avaí, a equipa que disputa o principal escalão brasileiro, o Brasileirão, tendo sido titular em 27 jogos desta época e marcado um golo. A SAD Viziense adquiriu os direitos esportivos do atleta sem ter revelado os montantes envolvidos e garantiu o 17º reforço da época para o plantel. O Académico de Viseu, atual 15º classificado da 2ª Liga, com 1 ponto em 2 jogos, procura ainda um sucessor para o técnico Pedro Ribeiro, que deixou o clube após a derrota caseira por 3-1 frente ao Moreirense. Os beirões jogam sábado frente ao Farense pelas 11 horas no estádio São Luís, em Faro, onde a equipa será orientada por Gil Oliveira, preparador físico que tem assegurado de forma interina o comando da equipa até à chegada de um novo treinador. O vice-presidente da Câmara de Viseu, João Paulo Gouveia, marca presença hoje no jogo que marca o arranque do 24º Torneio Internacional de Handball de Viseu. Este jogo de estreia acontece no pavilhão Cidade de Viseu pelas 19 horas e coloca frente a frente o Académico de Viseu e a formação de Onavers HK. Esta edição do Torneio Internacional de Handball conta com as participações de 7 equipas, naturais de 4 países. Entre os representantes portugueses estão o campeão nacional, Futebol Clube de Porto, o vencedor da Liga Europa, o Águas Santas Milanesa, o Sport Lisboa e Benfica e o recém-promovido à primeira divisão portuguesa, Académico de Viseu Handball. Já nos internacionais, o torneio conta com os espanhóis do CB Ademar León, os franceses do HBC Nantes e os suecos do Onavers HK. Os jogos vão decorrer
os dias de hoje e o dia 21 de agosto no pavilhão Cidade de Viseu e a entrada é livre. Simultaneamente, no dia 21, pelas 14 horas, vai ser disputada a primeira edição do Troféu Internacional Vida de Handball em cadeira de rodas entre Portugal e Espanha, também no pavilhão Cidade de Viseu. E esta era a última notícia que tínhamos para si. Desejo-lhe uma ótima sexta-feira e já agora um bom fim de semana.